Olá pessoal, tudo bem? Como você está? Hoje eu vim aqui sim para falar de livros que provavelmente você não sabe ainda que eu li. Esse foi um vídeo que eu vi lá no canal da Bia Paludetto. Se você ainda não viu, se você não conhece o canal dela, o que eu acho muito difícil, eu vou deixar o link para esse vídeo ali no box de descrição. E é bem legal porque o canal tem 10 anos, né, gente? Então muita coisa que eu já falei lá atrás vocês nunca viram, ou até mesmo coisas que eu li antes desses 10 anos que nunca comentei aqui no canal, portanto, então vocês também não sabem. A Bia no vídeo dela falou mais sobre livros que ela não gostou tanto assim, que foram mornos. Aqui eu vou te falar livros que até mesmo eu gostei na época de ler, mas que hoje talvez eu não fosse gostar, ou de livros que vocês não sabem por algum motivo aí que eu li. Mas antes de eu te mostrar livros inesperados, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, assim você apoia e muito o meu trabalho aqui no Literaturice e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, também leitor, que gosta muito de ler. Vou começar por um que eu tive até mesmo que pegar sinopse na internet. Gente, na verdade, alguns aqui, de tão antigos que são na minha história de leitora. O primeiro é, então, O Alquimista, de Paulo Coelho. Sim, eu já li Paulo Coelho. E na época eu gostei muito de ter lido o livro. Eu acho que eu tinha uns 12 anos, por aí. Então, se hoje eu tenho 27, 15 anos atrás... Por que eu tô falando minha idade também? Não sei, né? Olha só a sinopse do livro. A peregrinação de Santiago, narrada pelo escritor em O Alquimista, transformou-se num dos maiores fenômenos literários. Fato. Caminhando em uma caravana pelo deserto do Saara, ele entra em contato com pessoas e presságios que lhe indicam o caminho a seguir. Entre eles, um misterioso personagem, um alquimista. É quem irá ensiná-lo a penetrar na alma do mundo e a receber todas as pistas necessárias para chegar até o tesouro. Eu sei que muitas pessoas têm bode em relação aos livros do Paulo Coelho. Na época eu gostei, eu não lembro muito bem assim da história, eu lembro aqui e ali tem uns flashes, sabe? Do ambiente, sobretudo porque nós estamos nesse deserto, então eu acho que o ambiente ele é muito presente assim nas minhas memórias, sabe, de um livro. Eu nunca falei aqui porque eu criei o canal com 16 para 17 anos, então fazia muito tempo que eu já tinha lido o livro. E é basicamente isso, né? Não lembrava mais do livro direito naquela época já, imagine hoje. Então ficou por isso mesmo. Ficou no meu passado. Outro que eu acho que, gente, se eu comentei lá no começo do canal foi pouco, mas eu já li A Cabana, do William P. Young, acho que é esse o nome do escritor. A história gira basicamente em torno do rapto e do assassinato de uma filha de um protagonista, e esse protagonista, depois de anos, ele recebe um bilhete assinado por Deus em relação a esse crime que aconteceu e que tanto o perturba, porque foi com a sua filha, principalmente, e ele vai atrás disso e descobre coisas... Uou! Eu lembro muito desse livro, para falar a verdade, e ele tem um quê religioso muito presente, assim, muito forte, né? O bilhete foi assinado por Deus. Eu nunca fui muito religiosa e naquela época o livro me tocou bastante. Eu gostei do livro na época. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, acho. Acho que do nono para o primeiro ano de ensino médio. Foi em 2008, foi em 2008, exato. Sinceramente, eu não sei se hoje eu gostaria, mas ainda assim eu também não sei por que eu não voltei a falar desse livro aqui. Aliás, nem sei se eu falava do livro lá no começo do canal. Talvez não. Mas enfim, li esse livro, agora você tá sabendo. Gente, Fallen, da Lauren Kate, que foi lançado em dezembro de 2009 lá nos Estados Unidos, então aqui eu acho que foi em 2010, e eu lembro exatamente que esse livro foi lançado nessa época, eu estava no ensino médio, e minha mãe não tinha dinheiro para comprar o livro, e eu tava doida para ler, porque era aquela febre de anjos, sabem? Então eu fui dessa época, eu li esses livros, e esse especificamente eu odiei. Porque assim, eu acho que livros de anjo muito tem a ver com protagonistas rebeldes. Óbvio, né? Se você quer estremecer a questão angelical ali de um personagem, é você torná-lo um rebelde. E esse livro, ele quer ser tão rebelde, mas tão rebelde, tão sombrio, mas tão sombrio, que não me convenceu na época. Eu não sei se você que já leu esse livro gostou dele, enfim, mas eu lembro que eu não gostei na época mesmo por conta disso. Não fazia muito sentido os relacionamentos ali, a história de uma menina que depois da morte do seu namorado, um acidente, ela foi mandada para um colégio interno para pessoas desregradas, sabe, problemáticas. Isso por si só já é
problemático. Mas ali ela conhece o bad boy e temos a questão toda do anjo ali no meio. Ah, gente, não deu assim. Eu acho que o livro, ele quer bancar uma coisa que não consegue ser. Ou pelo menos foi essa sensação que ele me passou. Sempre que eu falo mal de um livro é difícil, né? Porque pode ser que você tenha gostado e muito. E tá tudo bem com isso também, é o que eu sempre digo. Literatura nunca é um consenso, e não tem problema nenhum. Pelo contrário, isso é até melhor. Nessa onda do fenômeno de livros sobre anjos, eu li Sussurro, e eu adorava na época. É uma série que eu fui até o final, diferentemente de Fallen, que eu só li o primeiro livro, mas, ao contrário do primeiro, de Sussurro, que foi Sussurro, né? O título do primeiro livro é Sussurro, eu fui desgostando cada vez mais, mas eu adorei o primeiro. É também a típica história do ensino médio, a garota que encontra o bad boy, que acaba sendo um anjo caído. Enfim, essa é a história, não tem muito mais além disso, mas é interessante porque pelo menos a química ali entre o casal existe. Então sim, agora vocês sabem que eu fui leitora desse fenômeno de anjos caídos, de anjos na literatura, e eu adorava. Eu também fui leitora do fenômeno de vampiros na literatura. E um dos livros que tem um título ridículo, gente, me desculpem por isso, me desculpem mesmo, mas agora vocês sabem que eu li Como se livrar de um vampiro apaixonado. Eu lembro que eu li esse livro na sala de aula, meu Deus, amigos da sala de aula do ensino médio, me perdoem por isso. De qualquer forma, foi um livro que me divertiu bastante, é da escritora Beth Fanteschi, mas com o olhar de hoje eu problematizo muito esse livro. Olha só a sinopse. Então, casar-se com um vampiro certamente não estava nos planos de Jessica Packwood para seu último ano escolar. Mas quando um novo aluno esquisitão e muito gato, chamado Lucius Vladesco, aparece do nada dizendo que Jéssica pertence à realeza vampírica e está prometida em casamento a ele, futuro líder do clã mais poderoso dos vampiros, ela é obrigada a rever seus conceitos. Se a garota ainda nem beijou na boca, como pode sequer pensar em um compromisso eterno? Armada com uma autoconfiança recém-adquirida, Jéssica passa por uma transformação drástica de adolescente nerd americana para princesa vampira europeia. Eu acho que essa questão de você ser obrigada a rever seus conceitos é muito difícil, gente, assim, ainda mais para a mulher. De qualquer forma, por mais que a premissa do livro seja problemática, ainda assim eu gostei muito de ler o livro na época. Também li Assassin's Creed Renascença, do Oliver Bolden, primeiro livro dessa série. E eu acho que muitos de vocês não sabiam, primeiro porque eu não comentei muito sobre esse livro, eu não gostei de lê-lo, mas também porque ele é do universo dos games, e eu não sou gamer. Eu já cheguei a jogar Assassin's Creed, mas há muito tempo, e eu fui um fracasso nisso, um fiasco total. Essa é uma história de vingança, se passa na Idade Média, e, na verdade, o visual desse game é maravilhoso, assim, é extremamente lindo. Eu gosto muito da história que há por trás, mas eu não gostei como ela foi desenvolvida aqui, como ela foi escrita. Não foi um livro que me prendeu, infelizmente, apesar de ter tudo ali, né, para que isso acontecesse, mas não aconteceu porque eu não gostei simplesmente da escrita do autor. Mas enfim, eu tenho esse contato com Assassin's Creed aí, pra quem não sabia. Gente, olha só esse que eu li, e se fosse verdade, você sabia que esse clássico do cinema tem um livro? E é do escritor Mark Levy. Eu lembro que na época a gente tinha blogs escritos, não existia direito o YouTube. E aí a gente fazia uma coisa que até, nossa, eu queria muito trazer de volta isso. Aquele momento que eu tenho ideias, né? Ótimo. Na época, o que a gente fazia? A gente tinha um livro, comprava um livro e ele era viajante. Então eu lia, escrevia nele nas margens e depois eu dava para outra pessoa próxima da lista, outra leitora, né, minha amiga, e ela ia escrever com outra cor de caneta ao longo de sua leitura e aí por diante. Esse livro, ele circulava entre todas nós. Era lindo de ver e eu lembro que isso aconteceu, eu só não lembro com quem foi exatamente, mas foi uma leitura conjunta, né, os primórdios aí da leitura conjunta. Foi uma leitura conjunta muito gostosa, muito interessante, até porque é um livro que originou um grande filme, né, aquele filme da garota que sofre um acidente, entra em coma, e ela aparece como fantasma pro cara que passa a alugar a casa dela, eles se apaixonam. É muito legal o filme, né? Eu gosto muito dele. E eu lembro que eu gostei muito do livro também. Enfim, se você não sabia que existe o livro, ele existe e eu, inclusive, já li. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou revisora freelance, então aqui e ali eu faço revisões de livros, e teve uma época que eu revisei vários livros da editora Morro Branco, que publica livros incríveis até hoje, assim, eu sou grande fã do catálogo deles. E um dos livros que eu revisei foi o Bem-vindos ao Paraíso, da escritora
que é a Nicole Dennis Benn. É literatura jamaicana. Eu amei o universo do livro porque eu pude mergulhar em outra cultura, uma cultura que para mim eu não tenho muito contato, então eu amei esse livro de verdade, apesar dele ser muito difícil de lidar, porque tem muitas problemáticas aí, desigualdades sociais, enfim, é um livro bem complexo. E muitos dos livros que eu revisei, eu acabei não fazendo vídeo aqui para o canal, porque foi um trabalho, o meu foco na leitura foi outro, enfim. Olha só como é interessante essa sinopse. Em um resort luxuoso nas belas praias de areia branca da Jamaica, Margot luta para manter Tandy, sua irmã mais nova, na escola. Ensinada desde pequena a usar o corpo para sobreviver, ela está determinada a proteger Tandy do mesmo destino. Mas, quando a construção de um novo hotel ameaça sua vila, Margot enxerga uma oportunidade de independência financeira e a chance de admitir um segredo chocante: seu amor proibido por outra mulher. Enfim, li esse livro, sobre o qual eu não comentei muito na internet, mas que eu gostei demais, assim, de trabalhar nele, de lê-lo, enfim. Recomendo fortemente para vocês, gente. E por fim, eu li um clássico para a faculdade, e muitas vezes isso aconteceu de eu ler um livro rapidamente porque eu tinha aula e eu acabar não fazendo um vídeo para ele. Na época, passou o timing e eu, enfim, perdi e acabei não fazendo conteúdo sobre ele e passou, batido. Muitas vezes eu nem comento aqui, e dessa vez eu vou citar aqui para vocês como exemplo o Ilusões Perdidas, do Balzac, esse grande clássico e que eu li maravilhada para faculdade. Eu amei o livro, e ele conta a história de Lucien, um jovem aí que vai para Paris, para a cidade grande, e ele tem grandes ilusões que vão ser quebradas a todo instante conforme ele encara a vida real. É, assim, muito interessante o livro. Ele aborda o surgimento da indústria cultural e também o papel do indivíduo na sociedade moderna. É realmente um livro e tanto, sobre o qual eu nunca falei direito aqui com vocês, mas que eu quero muito reler. Enfim, já li e tenho muita vontade de reler também. E aí, vocês já leram algum desses livros aí também, assim como eu? Vocês contam para as pessoas? Vocês lembram dessas leituras? Como que é seu relacionamento com os livros aí que ficaram mais para o seu passado? Eu acho que é muito normal, né? Leitores assíduos aí de longa data também terem livros que ficaram lá atrás e por conta de esquecimento, enfim, nem serem mais citados tanto assim. Vejam que esses são livros que fazem parte do meu passado, trazendo aqui, retomando alguns livros que não estão tão presentes nesse ano, atualmente, na minha história de leitora aí, mas que fazem parte, né, da minha vida. Então, esse momento que eu vou agradecer a presença dos madrinhos, junção de madrinha com padrinho aqui do Literaturice, as pessoas maravilhosas que apoiam o meu trabalho aqui no canal e que recebem aí de recompensa conteúdos literários exclusivos. Se você ainda não conhece os planos de apadrinhamento do Literaturice, acesse padrim.com.br/literaturice, link na descrição desse vídeo, e faça parte dessa comunidade tão linda. Então é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e também de compartilhá-lo ali com o seu amigo, leitor. Não se esqueçam disso, isso é muito importante. A gente se fala no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!